Muito bem. Sigamos no tríplice ofício de Cristo, especificamente hoje falando sobre o ofício real de Cristo. Nós vamos jogar as transparências para vocês. Guardem só um instante para entrarmos nesse conteúdo que está na nossa transparência, entrando já no slide onde ontem aprendemos. Segundo slide, para começarmos com uma revisão do que foi feito no dia de ontem, de manhã, falando sobre o ofício profético de Cristo, e à noite nós falamos sobre o ofício sacerdotal de Jesus. Muito bem, vamos aguardar e a gente vai repassando esse conteúdo. Primeiro, que os ofícios de Cristo são usados simultaneamente. Hoje, em sua mediação, lemos o texto de 1 Timóteo, pode passar mais um pouquinho, lemos o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Jesus é o único mediador. A figura do mediador não é só relacionada a sacerdócio ou a purificação. Mediador é mediador de uma forma geral. Usamos o exemplo de um mediador para um governo, uma conversa nossa com um governante, uma autoridade, com quem não temos acesso. E vimos que nós necessitamos de uma ponte. E o termo ponte é muito característico no catolicismo. Falo não de cadeira, mas falo com propriedade porque já fui católico. O catolicismo diz, e os estatutos, os catecismos, a confissão de fé católica diz que o Papa é a suprema ponte. E esta é uma ofensa direta à mediação de Cristo como sumo sacerdote e também como profeta, o grande profeta lá de Deuteronômio capítulo 18. O grande profeta é aquele que revelou tudo que estava obscuro, é aquele que nos deu a verdade, é aquele que fez com que as falsificações da mensagem fossem retiradas e nós ficássemos tão somente e puramente pela verdade. O ofício profético de Cristo. A figura do Papa a gente conhece, né, gente? Vamos ser sinceros, vamos ser francos. Papa não é, Pedro nunca foi Papa, vamos dizer assim, esse que tem as chaves do reino, ou este que tem a capacidade de ser o firme fundamento da igreja, a pedra fundamental. Até porque o próprio Pedro se referiu a si mesmo como um pecador. E o Papa, ele tem esse princípio na própria pessoa dele, de ser inerrante em tudo aquilo que fala. E isso é uma inverdade bíblica. Exceto Cristo, todos necessitam de vivificação, são pecadores. Vimos que essa figura da suprema ponte, no catolicismo, é uma ofensa à mediação profética do nosso Senhor Jesus Cristo. Está tendo dificuldade de passar o slide? Agarrou? Pode jogar no segundo. Aí. Pode mais. Um pouquinho. Ele está fazendo uma... No meu aqui está dividido, ele está unindo as duas, uma abaixo da outra. Pode manter aí. Tá bom. Então, nós vimos que essa mediação é ofendida, mas ela é feita de forma simultânea nos tríplice ofícios, começando com o profético, para a nossa redenção, e também a pergunta de ontem no final aqui, fez-nos enfatizar este aspecto. Jesus intercede por nós continuamente, não para confirmar ou completar redenção, ela já foi efetivada, concretizada, selada, pactuada
ela já foi assinada, juramentada por Deus. Ele diz, procurou alguém superior a si mesmo para que jurasse, e jurou pelo seu próprio nome, garantindo as promessas redentivas. Efetivada. Nós já estamos garantidos se professamos, e professar a fé tem tudo a ver com esse princípio, com esse ofício, que tem a ver com a verdade. Ou seja, falsificações fora, e nós agora ficamos com a verdade. Por isso nós confessamos a palavra que dei ontem a respeito dos cânticos. Uma fé superficial não se sustenta. Quando vêm os problemas, as oscilações da vida, os sofrimentos e as dores, a pessoa abandona a fé. Nós precisamos de substrato, nós precisamos de doutrina, nós precisamos da firmeza da palavra para sermos mantidos no caminho até o último dia da nossa vida. Então, para a nossa redenção, novo nascimento e santificação. Profetas, papas e santos são falsificações desses ofícios. Os profetas modernos e os antigos. Os papas igualmente não são a suprema ponte. E os santos, ontem nós falamos da intercessão, mas não intercedemos segundo o conceito católico romano, de que ele faz, é como se fosse um medianeiro. Não somos, não temos esse munus, não temos este poder por nós mesmos. Nós fazemos por meio de Cristo. Sempre quando oramos por alguém, intercedemos por alguém, oramos em nome de quem? Em nome de Cristo. Sempre mediados por Ele, nunca em nosso próprio nome. Isso é um grande diferencial deste conceito apostólico romano, católico, que o medianeiro faz em nome de si mesmo, e também a medianeira, a própria Maria. Não, esse conceito não é bíblico. E nós, quando intercedemos por alguém, e é justo, é lícito, é correto, vimos na figura de Samuel, 1 Samuel 12, 23, não deixarei, depois do erro crasso, terrível do povo, escolher um rei de forma precipitada e sem os fundamentos de Deus, da palavra, ele disse, não deixarei de orar por vós, nem de vos ensinar o que é direito. Maravilhosa postura de Samuel, orando em nome do Senhor, e nós orando mediados por Jesus exclusivamente, solos Cristos, os princípios da reforma, embora todos nos incluam indiretamente. Nós estamos incluídos nesses ofícios, como um reino de sacerdotes. Veja o texto bíblico, falando da profecia, sobre o ofício profético de Cristo, é a revelação perfeita da verdade, dissipando completamente a ignorância, desconhecimento, superficialidade do conhecimento bíblico, ignorância, por que não dizer, para um cristão não combina, nem conhecer a palavra, ser versado na Escritura. Isso não significa fazer mestrado e doutorado. Ontem eu disse que iletrados, homens simples, analfabetos até, citei o meu presbítero, lá na igreja presbiteriana Cidade Nova, José Areda, posso falar o nome? Embora seja um homem inculto na formalidade, mas extremamente culto na Bíblia. Como conhece a Escritura? Isso é maravilhoso, saber que a ignorância não está presente nos crentes. Veja o que disse Moisés, em Números capítulo 11, versículo 29, falando do ofício profético, hein? Moisés já tinha esse conhecimento, Moisés já tinha essa perspectiva de que Deus abriria a profecia para todos. Veja, tomara, ele diz assim antes, vocês têm ciúme de mim? Porque alguns estavam profetizando no tempo dele. E ele disse, tomara todo o povo fosse, lê comigo, tomara todo o povo fosse profeta. O
que o Senhor lhes desse de seu... Que coisa fantástica! Moisés, tantos milênios antes de nós, clamando por isso que nós temos hoje a palavra profética presente em nossos lábios. Não profetas como Moisés, não profetas como Samuel, como Elias e Eliseu, no sentido estrito da palavra, mas profetas no sentido de que somos portadores da mesma palavra viva e eficaz de Deus. Você precisa crer nisso. Se não, ou está vacilante nessa fé, você precisa restaurar isso. E a ponto de, ao ler a Bíblia, entender que ela é capaz de te mudar nas suas inclinações ainda mais sórdidas, mais imperfeitas que estão dentro do seu coração ainda, da igreja, do povo de Deus, porque não de uma autoridade, porque não de um pagão, de um ímpio, até que te persegue. Nós cremos no poder da palavra de Deus. Deus é capaz de transformar quem quer que seja. Vimos também ontem, pode passar o próximo. Aprendemos que o ofício sacerdotal de Cristo remove a culpa. Ah, quantos problemas relacionados à culpa na sociedade odierna. Quantas pessoas alienadas, quantas pessoas precisando de reconciliação, para ter sossego na alma. Lembra do salmista? Em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Depois de falar de inimigo, de perseguidor, de gente que quer matar, uma pessoa diz isso. Sim, é capaz de sossegar, é capaz de dormir. Não tinha remédio naquele tempo, hein? Não tinha nem mesmo um chazinho desse ou daquele que dá uma bambeada, você dorme tranquilinho. Não tinha necessidade de bebida alcoólica. Não é uma cervejinha que vai fazer você dormir mais cedo. Não, é o Senhor. Ele é que dá sossego na alma. Ah, que delícia! A gente vê que a gente se livra da alienação. Deus promove a reconciliação do pecador com Deus e também gera comunhão. Nada dá mais paz ao coração humano do que isso. Tudo pode desabar na sua cabeça. Este ano passado, eu tive uma prova terrível. Eu cheguei no grupo da igreja, o nosso grupo funciona para oração, divulgação e comunhão, em complemento às atividades da igreja. Não tem confusão, joga política, joga bobagem lá, nada disso. Só serve aos propósitos espirituais da igreja. E um dia me lembro de ter colocado lá: este foi o pior dia da minha vida. E a igreja sabia o que era. Até nisso, queridos irmãos, não foi o dia que eu caí não, tá? Pra você não ficar conjecturando. Isso aí foi fichinha. Até nisso, numa perseguição atroz, num inimigo implacável na língua, num maldito que te persegue, fala mal de ti, seja que mal for, o Senhor pode te dar paz, de forma que você deita e dorme, não perde sono. A gente precisa disso hoje. Ofício sacerdotal, ele intercede por você, ele ora por você, é isso, nas entrelinhas. Ora por mim, me conhece pelo nome, sabe mais do que eu em relação às minhas ovelhas, quais os meus problemas complexos ou simples. Ah, conhece, ele conhece.
Se ele conhece os mistérios do universo, que as pessoas e os cientistas hoje desconhecem quase no total, o que se conhece até do nosso próprio organismo é muito pouco. Deus não. Conhece totalmente a nossa interioridade. E a sua intercessão, em decorrência disso, é perfeita. Satisfaz o desígnio de Deus plenamente. Confie nisso. Saber não é um mero conhecimento intelectivo, não. É um conhecimento, sabe, quando você se sabe amado, se entende amado por Deus. Eu vejo pelos gatos lá em casa. Tem um gato que é meio surtado, o Dinei, é o nome dele. De vez em quando ele sai pelas madrugadas, 3, 4 horas da manhã, começa a arranhar a porta do banheiro e começa a gritar. O que esse gato tem, gente? Aí ele vai para a cozinha, volta, daqui a pouco ele pula em cima da gente, cheira a orelha da minha esposa, porque ele sabe que se cheirar a minha, ele toma um tapa na orelha. E eu preciso entender, conhecer mais da interioridade dos gatos. Eu não orei a Deus pedindo isso não, tá? Passei a investigar mais aquele gato estranho. Aí de repente um dia, vou fazer algo diferente desse gato. Peguei ele, coloquei no meu colo, ele é bem afetuoso quando está normal, né? E fiz umas massagens nele, comecei a fazer massagem nele, nas costas. Aí ele é muito sensível, fica assim, né? Falei, já estou conhecendo você. Aí uma dessas noites eu levantei 3 horas da manhã, você imagina? Peguei esse gato, coloquei no colo e massagem nele. E massagem aqui, quando você pega aqui no gato assim, ó, na nuca, e aperta com leveza, sutileza, ele faz assim. Isso não vai sair no vídeo. No áudio, né? Tá gravando. Aí eu falei, estou te conhecendo, chefe. E comecei a ser mais carinhoso com ele, normalmente eu era meio bruto. Meu pai falava que eu era bruto demais com os animais. Eu tirei leite com meu pai durante um bom tempo. E uma vez ele colocou uma vaca, eu vou sair do Dinei, daqui a pouco eu volto nele. Ele me deu uma vaca Nelore, você sabe que vaca Nelore é difícil tirar leite nela, senão é impossível. E ele me pôs, a vaca chamava Caretinha. Aí ele falou assim, ele cismou de tirar leite nessa vaca. Mas quem que ele mandou? Joe. Aí lá vou eu tirar o leite. As tetas desse tamanhozinho. Aí eu, ela já deu um coice e veio com a cabeça em mim. Ele falou assim, você tem que amarrar a cabeça dela. Senão você não consegue tirar. O bezerro já estava amarrado, amarra a cabeça dela lá. Aí eu de novo, ela sacolejou, arrancou a corda e deu um coice que desamarrou o bezerro e veio para cima de mim. Eu já tinha tirado uns 2 litros de leite, me dei por satisfeito e corri. Só que ela correu atrás de mim, eu parei, ela me deu uma cabeçada aqui no peito, que quase me quebra o externo. E eu saí capotando, passei debaixo da tábua do curral, balde para um lado, leite para o outro. Eu falei assim, espera aí que eu resolvo o seu problema. E passei a mão no porrete, eu sempre fui muito dado à força, por isso que eu fiz jiu-jitsu para desestressar. E fui na cabeça dessa vaca, dei uma paulada e ela caiu. E meu pai, não faça isso. Meu pai já está morto, tá? Morreu em 2020. E eu me lembro dessas coisas. Aí ele falou assim, que dia você me viu bater num animal desse? Quando foi? Quando a gente às vezes batia no filho, ele falava a mesma coisa em relação aos filhos. Quando eu te bati? Mas quando ele falava, você já sabe, ele olhava e você já sabia o que ele pensava.
Você não esperava ele te bater, mas você sabia o que ele pensava. Isso foi didático para mim com o Dinei. Vou encerrar daqui a pouquinho, já veio me avisar. Vou parar com o Dinei. E o Dinei, eu peguei, fiz aquela massagem, né? E dei um cafuné no Dinei. E todo dia antes de dormir eu faço isso com o Dinei. Para dar paz para ele. Não é que ele começou a ficar mais sossegado? Ele chega às vezes, eu não gosto que deita na cama, porque eu tenho certa alergia a pelo de gato. Mas ele sossegou mais. Se entender-se cuidado, um animal sossega, quer dizer de mim, de você, entendermos que somos amados por Deus. E não é um conhecimento meramente intelectivo. Ou essa ciência que o animal tem, de que você gosta dele, por isso ele sossega no teu colo. Para nós, sem dúvida, infinitamente maior do que isso, na racionalidade, mas também na afetividade, que Deus nos faz ter ciência dela, e a gente sossega. Isso gera reconciliação e comunhão. Vamos, próximo. Embora não sejamos intercessores, catolicismo, participamos como suboficiais. O reverendo Weber diz isso num artigo dele, eu achei fantástico. Guiados pelo supremo oficial que é Cristo. E veja o texto, e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. Isso foi ontem. Vamos para hoje. O ofício real de Jesus Cristo. O reino de Deus perpassa toda a Bíblia. É uma teologia chamada macro na Bíblia. Ontem falei sobre Abraão e a sepultura de Sara. Sabe por que eu disse isso? Porque Satanás, certa vez, em Mateus capítulo 4, versículo 9, disse para Jesus na tentação: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que é tudo isso? A glória dos reinos, os reinos em si, domínios, potestades, soberanias, governo. E quem falou que é do diabo? Se cantamos o Salmo 24, eu achei que vocês estavam nos guiando, e fizeram bem nos cânticos, na liturgia, nos textos. Quem chega a primeira vez vê a inter-relação. E o Salmo 24 fala do governo de Deus, da propriedade de Deus, do domínio de Deus sobre tudo. E Satanás vem de tudo isso te darei. Como? Que insolência é esta, anjo caído, Lúcifer? O Senhor retoma isso que foi chamado na teologia de usurpado. O Senhor retoma isso com a fundação de um reino. Isso vai no Éden, com a promessa de Gênesis 3,15, de alguém que vai pisar a cabeça da serpente. É um proto-embrionário evangelho. E ele vai crescendo, abre o leque nos que invocam o Senhor, abre o leque na figura de Abraão, e Deus lhe faz promessas, areia, estrelas, uma multidão inumerável de pessoas que andarão pela fé. E hoje a gente se inclui nessa perspectiva, não é mesmo? Nesta realidade profética dada lá em Abraão. Oh, que delícia, irmão! Quanto tempo já passou e este reino continua expandindo, tá? Expandindo altamente. Veja, todos os reis e cabeças na Bíblia foram insuficientes para iluminar o mundo com o governo do justo. Até no próprio Israel, as dificuldades foram homéricas. Eu me lembrei aqui de Jefté, o filho de uma prostituta, que foi dado como cabeça, está no texto aí, ó, Gênesis 11:11, e cabeça é justamente este termo que nos referimos, para falar que Jesus é o rei.
é o superior, é o governante máximo. Jefté, o filho de uma prostituta, foi posto para fora da sua casa e de repente os príncipes de Israel não tinham ninguém para defender o povo, libertar o povo. E eles chamaram este filho da prostituta, chamado Jefté, e deram a ele esta autoridade sobre Israel. E ele fez por bem, embora a gente conheça a história, a gente conheça a precipitação de Jefté num voto, aquela questão relacionada à sua filha. Quantos homens, reis, cabeças, governantes, que proferiram decisões erradas, até diante do povo de Deus. O próprio Judá, de quem descende o Cristo, irmão querido, é um homem que suscitou descendência da linhagem de Jesus por meio de uma nora. Leia Mateus capítulo 1, e você vai ver como o Senhor, pessoas tão limitadas, fizeram parte desta linhagem maravilhosa e real. É o que acontece conosco, comigo e com você, irmão. Nós, imperfeitos, não somos melhores do que Judá, não somos melhores do que Gideão, não somos melhores do que Jefté. Até os grandes reis, passa um pouquinho mais, quando um rei se aproximava muito da perfeição, de forma que nunca, por exemplo, se celebrou em todos os tempos, desde Samuel, diz o texto bíblico de 2 Crônicas, nunca se celebrou a Páscoa daquela forma. Nos tempos deste rei chamado Josias, a Bíblia mostra que no final da sua vida ele ficou meio orgulhoso, não tapou os ouvidos à revelação de Deus e batalhou contra o faraó Neco. E Neco disse: afaste-se, foi Deus quem me enviou. Dê ouvidos a Deus. E ele ignorou, diz o texto bíblico, essas palavras e partiu para cima de Neco e morreu por isso. Ou seja, todos os reis, melhores que sejam, eles são imperfeitos, o seu governo tem parcialidade. A Bíblia toda mostra isso. Pega o exemplo de Ezequias. Ezequias é um rei que fez reformas maravilhosas, mas igualmente se orgulhou e Deus o abandonou no final do seu reino para provar o seu coração e ver o que estava lá no fundo. Governo perfeito apenas nas profecias sobre o Messias. Lê comigo? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha, o governo está sobre seus ombros, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. Que promessa fantástica, que se cumpre plenamente em Jesus Cristo. Texto de Isaías que a gente lê normalmente no Natal, mas deveríamos ler constantemente para afirmar que o Senhor conduziu suas promessas por meio deste rei justo, mas um rei que vem montado em jumentos. Entra em Jerusalém de forma triunfante, saudado de forma homérica, só que montado num jumento. Se não estiver enganado, o texto é Zacarias capítulo 9, versículo 9. Sigamos o reino eterno de Jesus Cristo. Este reino foi estabelecido desde o princípio. Pode passar um pouquinho mais. Obrigado. Este reino foi estabelecido desde o princípio. Passamos por Abraão, passamos pelos reis imperfeitos de Israel. Eu sei, Israel do norte, pós-divisão, pós-Jeroboão. Você sabe, os chamados samaritanos depois, os reis são pérfidos, praticamente todos eles. Os reis de Judá vão decaindo até chegar o momento do cativeiro. Este reino foi estabelecido desde o princípio, nunca deixou de ser mantido, até em Juízes, quando todos os povos opressores vão contra eles, tentando eliminá-los da face da terra. Deus preservou o seu povo, Deus preservou o reino, e fez com que ele crescesse mais e mais,
Lembra da saída do Egito? 600 mil. Quantos, pergunta retórica, quantos homens, quantas pessoas desceram em Jacó para o Egito, com o advento de José? 70 dias. Você está lembrando provavelmente de Atos capítulo 7 com Estevão. No texto original lá de Gênesis, 60 e poucos, 64, 63, se não estiver enganado. Tem alguns escravos, né, que desciam junto. Depois saem 600 mil. Entenda isso na perspectiva do crescimento do reino. Depois da formação de uma nação, essa nação retorna no cativeiro para o lugar de onde Deus tirou Abraão, Ur dos caldeus. E, meus irmãos, retorna no cativeiro babilônico, um retrocesso temporal de Israel. O reino foi extinto? Não. Deus manteve sua promessa e o reino continua a crescer, até chegar no tempo pleno de Cristo. Mas ainda é invisível e espiritual. Veja o que diz Lucas. Porque hoje, como avança o reino? Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Como fazemos súditos para o Senhor Jesus Cristo hoje? Pela pregação do Evangelho, a proclamação da verdade, levando a palavra profética. Os súditos aceitam, se submetem, prestam reverência ao Rei dos Reis. Como é que diz o Salmo 2? Eu já constituí o meu Rei, disse Deus. E é o Rei Jesus. O cumprimento deste texto, pegue na sua Bíblia, tem uma referência cruzada que lança do Salmo 2 para um texto do Novo Testamento. Dever de casa, qual é o texto? Então veja, o reino avança hoje no tempo da igreja de Cristo de forma invisível. Eu não conhecia essa igreja. Eu não conhecia a maioria de vocês. Não conheço a maioria da igreja. Pouco se sabe da igreja da China, da Coreia do Norte, da Nigéria, que hoje que se enfurna nos cantos mais obscuros da Nigéria por causa da perseguição ao Evangelho. Como nos tempos da Revolução Francesa, dizer-se cristão era motivo para levar para a guilhotina. Mas onde nós adoramos, queridos irmãos? Só aqui, neste templo feito por mãos humanas? Não, nós adoramos em espírito e em verdade. Diz John Stott, em espírito, independentemente do lugar e das circunstâncias. Em verdade, com a postura certa onde? Aqui, no coração. Qual é o déspota? Qual é o tirano que vai me amordaçar? Impedir minha adoração aqui. Diga o nome? Nenhum. Pode amordaçar, pode vendar, pode piar. Piar é uma linguagem bem mineira, né? Pode manietar, pode prender. Não adianta nada. Os crentes, os da China que o digam. Eu tenho uma amiga que é missionária na China, não pode falar o nome, e ela diz, número de 10 no máximo reunidos. Parece que tem drone rodando os céus. Eles descobrem, alguém denuncia. Parece nos tempos pré-reforma. Alguém denuncia, está lendo a Bíblia privadamente dentro de casa. Como é que você sabe? Eu vi, testemunhava contra crentes que liam a Bíblia. A Inglaterra se tornou um país da Bíblia livre, mas você não sabe o que aconteceu na Inglaterra para que ela adquirisse esse título.
e um cantor ou uma banda dissesse, se referindo a ela ou à Irlanda, ou outro fizesse um cântico a respeito da Escócia, dizendo que é o país da Bíblia livre e é o lugar de Deus. Até chegar lá, meu irmão, muitos tiveram que dar a vida, e muitos foram reformadores, para que a Bíblia pudesse ser lida livremente. Apesar das perseguições, irmãos queridos, Deus avançou com o reino. Disse que a igreja da China é a que mais cresce. Como? Debaixo dessa opressão que a gente está vendo agora. Prenderam 30 pastores, se não estiver enganado, no mês passado. Prenderam o principal deles. Você acha que detém? Não detém. O reino avança mais rapidamente. Nada pode deter. Levanta o inferno. O inferno. Demônios incontados, como diria Lutero, que se levantem. Satanás, o cabeça do inferno, não pode deter isso que está profeticamente determinado, o avanço do reino sobre as portas do inferno. Ele nos tirou do império das trevas. Você lembra quem era você? Ele nos tirou do império das trevas, do tremendal de lama, usando uma outra figura de linguagem. Tirou. E qual é o motivo da dúvida? Não. O reino de Cristo avança de forma invisível. A gente não vê o que está acontecendo pelo mundo. Contudo, ele é um reino eterno. Que delícia saber disso também. Aí a gente vai para Daniel capítulo 2, versículo 44. Nos dias destes reis, disse Daniel. Está ali, ó. Nos dias destes reis, não será jamais, este reino subsistirá. Coisa vitoriosa. Você tem que dar brados de louvor por saber disso e fazer-se parte disso, entender-se incluído. Não há notícia melhor do que essa. Quem é que está dando? O profeta Daniel, antes de Cristo. Se você olhar, ele está falando isso no contexto de Nabucodonosor. Sabe como chamavam Nabucodonosor? O cabeça de ouro daquela estátua que ele sonhou. O cabeça. Que coisa fantástica. Quando quiser mudar a sociedade atual, eu e você, alguns se candidatam, não é mesmo? Alguns se tornam políticos e devem, se foram chamados para isso, e devem. Calvino falava que essa é uma das funções mais nobres da sociedade. Se glorificar a Deus, como a gente cantou. Então zele por isso, se você é chamado para isso. Veja, quer mudar a sociedade atual? Lembre-se que o reino de Cristo é de natureza atemporal e eterna. Disse Pilatos para Jesus: tu és rei? Respondeu Jesus: o meu reino não é daqui, deste mundo. Eu para isto nasci, e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Ele falou que é rei? Sim. Para isto nasceu. Gálatas 4:4. Nasceu do ventre da mulher. Era necessário que o mediador fosse humano e divino, para ter poder para mudar essas estruturas governamentais corruptas. Querido irmão, eu participo de uma instituição, não vou dizer o nome, um hospital. Faço parte da direção. Como diretor, você tem poderes. O orçamento, 220 milhões anual. E alguém disse assim: o que um pastor faz no meio disso tudo?
Essa mesma coisa, disse eu, que a gente faz em casa. Porque o pastor, partindo de nós, né? Quando governa bem a sua casa, Deus coloca para quê? Governar a igreja de Deus. Se ele faz bem em casa, na igreja de Deus, deve fazer bem também. Vamos usar o mesmo exemplo. E aí eu disse para os meus colegas diretores: se eu faço bem em casa, pergunto meus filhos e minha mulher. Pode ir lá. Eu não sou perfeito, assim como nenhum de nós. Nenhum pastor, né? Mas eu procuro fazer. Eu sou imperfeito, mas eu sou insistente. Se eu faço bem em casa, a igreja viu e falou assim: vai fazer conosco aqui também. Não só gerir recurso financeiro, que eu falei 220 milhões, mas gerir tudo, governar, como diz o Gênesis, dominar, domínio de Deus. E eu disse para eles, na instituição, no hospital: se eu faço bem na igreja, pergunte aos meus presbíteros. Se eu faço bem de forma zelosa na igreja, pergunte aos meus membros. E eu vou procurar fazer com vocês. Nós somos de liderança compartilhada, lá e aqui. Vou procurar fazer bem aqui. Irmão querido, se deixarem, a gente põe a mão na cidade, quem tem dom para isso, não é mesmo? E quando põe a mão na cidade, não pensa em governar sozinho, faz uma equipe boa. É claro, a gente está pensando no mundo perfeito, né? Eu estou pensando no reino, eu estou partindo dele, e nós vamos chegar nisso lá, na eternidade, administrarmos recursos inimagináveis do mundo inteiro. Cristo é o herdeiro de todas as coisas, e nós somos co-herdeiros com Ele. Pense nisso. Bolsonaro abriu para alguns evangélicos, protestantes participarem. A gente lembra do Milton Ribeiro, a gente lembra do Guilherme Carvalho, Belo Horizonte, a gente lembra de alguns outros que foram secretários, depois saíram. Tem questionamento, tem isso, aquilo outro, mas os calvinistas têm essa coisa: nenhuma área da vida é estanque, é independente de Deus. Política, governo, muito menos. Se a gente entrar da forma certa, habilitado por isso, a gente governa, a gente domina com os conceitos de Deus. O pastor citou Abraham Kuyper, fez isso, primeiro-ministro na Holanda, criou uma universidade que é referência. Calvino igualmente, Calvino criou um hospital geral. Por que você acha que eu sirvo lá nesse hospital? Um hospital geral que Calvino criou, irmãos, para curar pestes. Quantas pestes tinha no tempo da reforma? Diz que Lutero evitou sair de uma cidade que ele estava uma vez perto da peste negra. Ele disse: não, vou ficar aqui com eles. Percebe a diferença do conceito cristão em relação a esse tipo de coisa? A gente quer santificar as coisas. Glória a Deus. Amém? Quando quiser mudar, lembra que o reino é atemporal, tá? Seguindo um pouquinho mais, hoje a ação de Cristo em nós. Vamos lá? Hoje, os benefícios deste reino, rumando para o final, não são exteriores. Quem quiser projeção, quem quiser vida tranquila, quem quiser riqueza, quem quiser delícias terrenas no reino de Deus, usurpa como Satanás. Usa com péssimos fins, finalidades, o reino de Deus. A gente não deve querer projeção, materialidade, vida tranquila, riqueza. Passa uma Mercedes, que eu não sei se passa aqui nesse corredor, uma igreja fazendo isso um tempo atrás. Aí os membros chegavam para o canto assim, parecendo casamento, né? Passa a mão aí para ver se você recebe a bênção. BMW, né? Não era uma Mercedes.
Não, irmãos, esse não é o conceito de reino. Ele consiste basicamente em, vamos ver rapidamente, nos dar uma postura de resistência. Ei, você, eu, como aqueles que fazem parte da realeza, são pessoas da resistência. A gente lembra de quê? Matrix, né? Lembra de Matrix? É claro, tem toda uma distorção, uma visão meio pagã no filme, mas tem essa linguagem de um reino de resistência. Nós somos inferiores, nós somos menor número, nós somos mais fracos, nós não temos recurso, mas quem é que vai entrar contra nós? Aí a gente se lembra de Romanos 8. Quem será contra nós? Quem é capaz de nos vencer? Não na nossa autossuficiência. Não. Olha o que diz a Bíblia: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder resistir, diz o texto, mantendo a posição já conquistada. Ei, cativeiro é retrocesso. Corromper a igreja, pastor dá mau exemplo, membro dá mau exemplo, dá retrocesso. Não, mantém a posição conquistada, fica firme, não busque coisas erradas, se humilhe nas coisas simples. Se olha que Deus tem nos dado bastante, não é mesmo? Deus tem nos dado bastante. Até os pastores. Pastores, na minha igreja, eu ponho lá o orçamento. Sabem quanto eu ganho? Pergunta o tesoureiro. Qual o problema? Nenhum. As coisas são claras no reino de Deus. São claras. Fico feliz, pastor, em contribuir. Fico feliz. Ele faz bem, guia bem, pastoreia bem. Se não, chega para o seu pastor, vamos junto. Dá uma força, irmão. A vida do pastor não é fácil. Não é fácil. Mantenha a posição conquistada por Cristo. Ele venceu Satanás, amarrou Satanás no Apocalipse, limitou Satanás e disse: vá, pregue, agora está livre o mundo. E a gente faz o quê? Eu fico em casa, eu sou muito caseiro, mineiro. Não, senhor, vamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, fazer, servir. Ei, sacerdote, ei, você que tem a palavra profética, você que tem as palavras de vida, vai ficar calado? Não, o Senhor não criou filhos para ficarem calados e mudos. Somos embaixadores. Outro aspecto, 2 Coríntios 5, 18 a 20. Embaixador significa bispo lá. Aliás, pastor é aquela figura do presbítero, daquele ancião que fica inspecionando. Não é embaixador que está lá, mas a tradução, ela se aplica bem a esse que inspeciona o trabalho. Nosso ataque como igreja não é com espada. Eu acho que, dependendo do lugar, da circunstância, uma fazenda, você tem que ter uma arma. Fui contra no plebiscito tirar a arma das pessoas, mas nossa defesa não é arma de fogo. Não. Nossa defesa não é fazer jiu-jitsu, não, tá? Nossa defesa, nosso ataque é estratégico. Nosso ataque é pela espada do Espírito. E sabe, mais ou menos diz o John MacArthur, o tamanho da espada que está nessa armadura, de 15 a 45 centímetros, é tipo uma adaga. Ela é cirúrgica, ela é para ataques assim bem fulminantes. Não é uma destruição bélica absurda. A gente vai fazendo aos poucos o trabalho, e quando você vai ver, o império das trevas sai perdendo. Confie nisso. A ação minha e sua, a cada dia a gente tira deste império das trevas vidas escravizadas e leva a libertação em Cristo. Cada cristão é um verdadeiro soldado armado com essa espada do Espírito, pequena, mas eficiente para vencer o próprio Satanás. Amém.
O exemplo é vivo na tentação. Ele venceu pela palavra. Venceu pela palavra. Toda tentação de Satanás foi refutada com palavras de Deus. E o diabo, no final da tentação, naquelas circunstâncias, se afastou. É assim conosco hoje também. Uma história da reforma, para finalizar. Nos tempos de Zwinglio e da reforma na Confederação Suíça, havia muita guerra. E Zwinglio quis ajudar alguns cantões suíços que estavam sem alimentos. O que ele fez? O cantão de Zurique mandou alimentos para esses cantões católicos. O Zwinglio falou assim: não concordo muito não, mas eu vou. Concordou com seus compatriotas. Uma nota de rodapé em relação a ele. O Zwinglio, quase ninguém sabe, vivia com 6 mulheres abertamente antes de se converter. E era um padre. Tinha vários filhos na rua, que as pessoas diziam: ó o filho dele aí, ó. Ilegítimos. Quando começou, e ele disse: comecei a ler e a estudar o Evangelho, e as conclusões foram vindo. Primeira coisa, se casou. É fantástico como a palavra de Deus vai mudando o sujeito. Por pior que ele seja. Mudou, assumiu uma postura, recebia uma pensão, na verdade um benefício da Igreja Católica, para estudar e se manter. O que ele fez? Contraditório hoje, né? Não quero mais, devolve. Converteu o bolso, crente mesmo. Largou privilégios. E foi para essa batalha, resumindo aqui o final da vida dele. Certa vez, havia alguns guerreiros em Zurique que lutavam pela Igreja Católica, nas guerras que tinha naquele tempo, que eram muitas. Sabe o que ele fez ao se converter? E ele tinha uma liderança inata. Chamou todos esses homens e disse assim: vocês não vão mais. O quê? Vender o seu serviço, a sua defesa por dinheiro. Ainda mais para a Igreja Católica. O romanismo, para o erro. Já ouviu falar de Filipe II? Lê para você ver que peste. E os soldados de Zurique se submeteram a Zwinglio, um pastor. E disseram: sim, comandante. E seguiram o exemplo dele. Perderam renda, gente. E seguiram o exemplo dele. Na Batalha de Capel, para dar aquela assistência lá de alimentos, contra a Igreja Católica, em 1531, teve de dar sua assistência a um soldado ferido caído no chão. Baixou, tomou uma lançada nas costas. E ficou lá semi-morto. Os católicos chamaram um confessor, eu vou falar de confissão auricular, e disseram para ele assim: confessa teus pecados, Zwinglio, e morre. E ele disse: para você? Sem chance, pode ir embora. Já confessei direto para o meu Senhor Jesus Cristo. Eu vou morrer em paz. Estou redimido. Morreu. Os católicos esquartejaram os Zwinglio por causa disso. Parece aquele negócio do levita lá de Juízes. Partiu a mulher em 12 partes para ver o tamanho da barbárie, mandou cada parte para uma das tribos de Israel. Eles partiram ele, só que de forma inversa, né? Partiram ele, não se contentaram, queimaram as partes do corpo, ficaram insatisfeitos ainda, pegaram as cinzas e meteram no estrume. Não é estrume de vaca não, de gente, para ninguém pegar. Dizem os relatores da época, e fazer relíquia. Não conhece a gente, né? Pôr um jarrim, colocar na catedral de Zurique. Aqui jazem as cinzas de Ulrich Zwinglio. Não conhece Zwinglio. Primeira coisa, tirou os vitrais com anjo. Aqui tem em algumas afrescos, né? Idólatras. Tirou imagens. Reparou a missa, tirou.
rompeu com essas coisas todas. Relíquia? Com a cinza de Zwinglio? Não conhece a gente. Morreu, apesar dessa morte tão atroz. Matou o evangelho lá? Henrique Bullinger seguiu. É muito conhecido no meio da reforma. O evangelho continuou a avançar. Ninguém detém o avanço do reino. Aqui estamos nós falando da postura firme dele. É relíquia? Não. O Zwinglio é um como nós, desses que mantém a postura, mantém o território já conquistado. Qual que é o território? E o coração de cada um de vocês. Pastores, cuidem deles. Jesus não falou para Pedro? Deu uma refugada 3 vezes, né? Jesus falou: cuida, apacenta as minhas ovelhas. Perguntou de novo: tu me amas? Tu sabes, apacenta as minhas ovelhas. Perguntou de novo a ele, balançou, né? Lembrou da tríplice negação. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. É isso, presbíteros. É isso, irmão. Ganha terreno. Ganhar terreno significa pescar almas. Isso é terreno bom. Não é na Bíblia? Terreno bom é coração. É aí que você planta. É aí que está a seara. É aí que a gente investe. Tudo. Esse terreno, ninguém planta outra coisa a não ser evangelho. Se quiser plantar, isso aí está disposto a não deixar mexer nesse terreno e morre por isso. Não é mesmo? Você morreria? Aqui, não. Minha família? Mexe com a do outro, aqui não. São meus queridos.